Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora de Hoje, o jornal independente, comprometido com a verdade, conectado com você. Olá, nosso telespectador querido, que coisa boa iniciar o Da Hora já na sua companhia, e eu gostaria de falar que eu já estou aqui com o celular em mãos, aguardando a sua mensagem, a sua participação. Nos envie de onde você fala e o seu nome, que ao longo do Da Hora nós estaremos aqui falando com você. Porque aqui a sua informação é da hora. E eu já estou muito bem acompanhada nessa bancada dele, Aécio Tavares, Nayara Mello e João Mota. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Marília. Obrigada. Obrigada, telespectador, por estarem aqui conosco, como todos os dias. Aécio? Muito bom a sua companhia, querido telespectador. Hoje, muita notícia, muita informação, local, nacional e internacional. E também com a participação do catedrático da informação, meu amigo João Mota. Muito obrigado pela atenção. Me diga uma coisa, Marília, você estava com o celular na mão, já conseguiu seus contatos? Ou quer que eu peça aqui que o pessoal atenda o telefone? Eu acho que é bom pedir, viu? Porque tá difícil pessoal, hoje. vovó, mamãe, ó, ela tá ligando, viu? Atenda. Gente, tentei, viu? Tentei falar com minha família, devem estar no shopping passeando e me deixaram trabalhando, né? Tá certo, estão Só pode ser absolutamente isso. corretos. E nós vamos iniciar falando em segurança pública, não é mesmo, Nayara? Sim, Marília, temos uma matéria que fala sobre o ranking das cidades mais perigosas do Brasil. Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicou que a Amazônia tem 13 das 30 cidades mais violentas do país. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, com base de casos registrados entre 2019 e 2021. O ranking das cidades é elaborado utilizando como referência o índice de mortes a cada 100 mil habitantes. Neste ano, foram inseridos municípios pequenos, com um cálculo proporcional relacionado à quantidade de moradores e às mortes violentas intencionais, incluindo homicídio doloso, latrocínio, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e assassinatos em ações da polícia. Das 30 cidades mais violentas do país, há 19 rurais, 8 intermediárias e 3 urbanas. Pará é o estado que lidera o ranking com 7 cidades, seguido de Bahia e Rio Grande do Norte, com 5 cidades cada um, e Ceará, com 4 cidades. No ano passado, o Brasil registrou 47,5 mil mortes violentas e a taxa chegou a 22,3 mortes para cada 100 mil habitantes, uma queda de 6,5% em relação a 2020. Trata-se do menor índice da série histórica iniciada em 2011. João Mota, a sua análise aí sobre a segurança pública do Brasil. Porque nós vimos agora na matéria que o índice está bem elevado, mas ao meu ver ainda está mais elevado ainda do que os rankings mostram. Porque é só sair na rua que você nota a insegurança, não é mesmo? E a maior parte das cidades, como nós vimos aqui, no Nordeste. Pois é, mas daí você também tem que fazer a seguinte análise. Hoje eu cedo acordei, fui dar uma olhadinha nas mídias sociais, como é de costume, e vi 2 assuntos. Primeiro disse o seguinte: o Ceará é o estado no Brasil que mais mata a comunidade LGBTQIA+. Logo depois tinha outra matéria. O estado do Ceará mata muito adolescente. As pessoas jogam essas informações, mas elas não querem saber o motivo. Elas só querem dizer que as pessoas morrem. Muito bem. E as pessoas morrem por qual motivo? Porque eu tenho certeza que existe uma investigação em cima de cada morte. Existe um liame da morte da pessoa com alguma coisa que aconteceu. Essa ideia de que eu mato por matar, isso não existe. Isso não existe. Você mata por um motivo. O motivo pode ser torpe, pode ser fútil, né? Pode ser um engano na morte, o cara queria matar fulano, matou Beltrano, mas existe um motivo. Existe um motivo. E assim, se você for realmente olhar a fundo, a maioria dessas mortes estão ligadas à questão das drogas. As pessoas se envolvem com drogas, você já sabe, traficante não fica sem receber o dinheiro dele e você morre. Tanto que existe o pessoal diz assim, o meliante, o vagabundo, o desocupado, essa pessoa que vive da droga, da coisa, não tem medo de morrer, sair para assaltar, não tem medo de morrer. Tem sim, senhor. Ele tanto tem medo de morrer que ele assalta para quê? Para comprar droga.
E por que ele não assalta lá onde tem a droga? Por que ele não vai lá no traficante e assalta a droga? Vai não, porque ele sabe que se ele for lá, ele morre. Ele sabe que ele compra, vai lá afiado, né, porque ele é dependente daquilo. Dele sai para roubar o meu celular, seu carro, de assaltar, de sequestrar. E, logicamente, todos nós estamos sujeitos a isso. E, logicamente, se ele não levar o dinheirinho para a bocada, ele vai para a vala. Perfeito. Isso mesmo. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouco voltamos falando mais sobre a segurança pública do Ceará e do Brasil. Fique aí que voltamos já. Estamos de volta. Eu já gostaria aqui de registrar a participação de alguns telespectadores. Temos aqui o Clécio, o Antônio Carvalho, o Lucerbal do Castelão, temos a senhora Socorro de Messejana, Geralda, Gavane do Couto Fernandes e várias outras pessoas que estão mandando aqui a sua participação. Inclusive, eu gostaria de falar que nós já estamos aqui na bancada com mais um convidado super especial, o doutor Edmar Fernandes, que é ex-presidente do Sindicato dos Médicos. Seja muito bem-vindo, doutor, à nossa bancada. Muito obrigado pelo convite. Nayara, e temos perguntas dos nossos telespectadores. Temos sim, inclusive é para você, João Mota. O telespectador pediu para não ser identificado, está falando que o Camilo Santana tirou 200 viaturas das ruas, perguntando por que você, João Mota, ele se dirigiu a você, não mostra as denúncias de corrupção e conivência do governador com o crime organizado. Aí está falando que o ex-governador ainda quer ser senador. Pode? Ele está perguntando aqui. Bem, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais faz crítica ao Camilo Santana, né? Eu acho que poucas pessoas no estado do Ceará teve a coragem de dizer que o estado do Ceará se transformou num narco-estado. E a culpa disso é a culpa do governador, culpa da atual governadora Isolda Sela, que era responsável pelo Ceará Pacífico. E assim, você que está em casa acha que o Ceará está pacífico? Você consegue andar nas ruas do nosso estado tranquilamente? Temos município, Aécio, no estado do Ceará, que está como uma verdadeira Ucrânia, as pessoas fugindo de lá porque não suportam a violência. É o caso lá de Morada Nova, né? Nós temos lá uma verdadeira loucura. Então, assim, Maracanaú está assim, Caucaia está assim, as facções tomaram de conta do estado do Ceará. Essa que é a verdade. E o problema todo é antigo. A gente já falou aqui, continuamos falando, a questão do Ceará Pacífico. Quantos milhões foram gastos no Ceará Pacífico e foi entregue a quem? A uma pessoa totalmente 100% inoperante em segurança pública, que foi a vice-governadora. Então, o projeto Ceará Pacífico foi o maior investimento em segurança pública da história do estado do Ceará, e os resultados que nós estamos colhendo não são compatíveis com o investimento. Verdade. Verdade? Essa é verdade. E aí, o que foi feito depois disso? O que fazer, então, agora? Qual é a promessa dos pretensos candidatos ao governo do estado com relação à segurança do nosso estado? A grande verdade é essa, é que quando a gente vai num canto, e daqui a pouco o doutor Edmar vai falar, o doutor Edmar é médico. Então, quando você vai no médico, que você olha para ele, que você senta na cadeira, que você olha para ele, você gostaria de ver um médico. Se você vê um cara que não passa para você a segurança, a pescaba que é um médico bom, assim aconteceu quando inventaram a história do Ronda do Quarteirão. Uma polícia social. Polícia tem que ter cara de polícia. O raio tem cara de polícia. O Cotan tem cara de polícia. Botava os meninos que andavam distribuindo panfleto nas comunidades e os vagabundos mangando dele tomando conta do tráfico nas comunidades. Polícia tem que ter cara de polícia. Polícia tem que ser operacional. Assim como quando você olha para o médico, você tem que dizer, rapaz, fui lá, falei com o doutor foi em cima mesmo. Você tem que ter cara do que você é. Você é jornalista? Você tem que ter cara de jornalista. Você tem que ter a segurança de denunciar, de falar. Tudo você tem que ser aquilo que você está se comprometendo a ser. A governadora Isolda Sela não tinha e não tem competência para gerir o Ceará Pacífico. Portanto, está aí o Ceará uma verdadeira desgraça em termos de violência. Despacífico, né? Mas você é jornalista. Eu queria saber o que é que um médico, né, presidente do Sindicato dos Médicos, atuante na classe, não só na classe médica, mas quando você atua na classe médica você acaba fazendo parte de toda uma cadeia social, de toda uma distribuição
porque às vezes o consultório médico também se torna termina os médicos que eu vou, meus amigos lá no Instituto do Câncer, alguns amigos, doutor Luiz Roberto, doutor Newton Albuquerque, a gente conversa sobre economia, sobre polícia, o que é que um médico envolvido nessa questão sindical diria a respeito desse problema de segurança no estado de Ceará e principalmente do fracassado projeto Ceará Pacífico. Até porque bate lá na porta dele, né? Bate, com certeza. Doutor Edmar, antes de você responder a pergunta dele, eu já quero pedir que, após, você comente essa participação aqui, é uma denúncia da Simone do Mundo Bim. Ela está falando que o filho dela é autista e está na fila de espera por uma consulta com neuropediatra desde outubro do ano passado, já faz um ano. Então, primeiro, né, vamos respeitar a ordem, primeiro responda o Aécio, depois você dá a sua análise sobre o caso da Simone do Mundo Bim. A questão da violência, ela agora é um problema de saúde pública. Porque se o papel do médico é salvar vidas, estão pessoas morrendo à nossa frente, inclusive dentro dos postos de saúde, como vocês têm acompanhado ultimamente. Desde 2018, a Prefeitura de Fortaleza tirou os seguranças que tinha nos postos de saúde e mesmo com clamor de várias entidades da saúde, da população, eles acharam que o vídeo monitoramento, né, aquelas câmeras que ficam nos postos de saúde, que são inoperantes, que depois que acontece um crime, eles, quando vão ver, não estava funcionando por algum motivo, eles, na época, alegavam, na época do Roberto Cláudio, que isso ia impedir os crimes. E que nós estamos acontecendo é uma escala cada vez mais de violência de pessoas, inclusive, que não estão podendo ir para os postos de saúde, porque as facções não permitem. Lá dentro, os funcionários sendo agredidos, os pacientes também tendo crimes, tanto a violência verbal como física, e agora mortes. O que a gente falava aqui, será que eles vão esperar ter mortes, né, dentro dos postos de saúde? E aconteceu no Edmar Fugita, recente, todos assistiram, e no Curió também, e é o que é esperado. Então, é uma coisa que afeta já a área da saúde. E se você lembra, em 2019, aquela onda de violência em que várias vezes os criminosos chegavam em janeiro, no começo de 2019, eles chegavam no posto de saúde e diziam o seguinte: olha, saiam daqui, porque daqui a pouco a gente vai colocar fogo ou nós vamos atirar. E a gente teve que orientar os profissionais de saúde a não ir trabalhar. Se você receber uma denúncia, se você receber uma ameaça, não vai trabalhar. Quem é que sofre com isso? A população. Mas, doutor Edmar, eu pessoalmente tenho denúncias de pessoas que dizem que chega gente, às vezes, em hospitais por aí e diz assim: olha, eu sou namorada, eu sou esposa do traficante, me atenda logo que eu estou com pressa. Daí eu lhe pergunto, se chamar a polícia, demora 3 horas para chegar. Segurança tem um vídeo para filmar você morrendo, só para isso, não serve para outra coisa. Qual é o senhor acabou de aconselhar? Passando por isso, não vá mais. Muito bem. E nós? E o cidadão que precisa desse atendimento, como é que fica? É isso. Isso é constante, entenda, não é teoria. Acontece o tempo todo. E é tanto que não adianta mais fazer BO, algumas vezes o funcionário, inclusive, tem medo de fazer um BO porque tem medo de ficar marcado pela facção. Então, existe uma subnotificação disso e é a realidade do dia a dia que esses profissionais vivem, né? Doutor Edmar, mais uma pergunta para você. O telespectador, o Edmar Tubarão, do Padre Andrade, está perguntando por que o IJF tem pessoas nos corredores, já que existe o IJF 2. Pediu para perguntar para você. Certo. Em relação ao neuropediatra, não é só esse serviço, não. Na verdade, são vários serviços em que a Prefeitura e o Estado do Ceará, eles não conseguem ter uma linha de ele saber onde estão os profissionais para atender a população. E agora eu vou ligar, inclusive, com outra denúncia. Eles vão fechar agora o Gonzaguinha e Messejana, apesar dos apelos de todos. E lá funciona um dos maiores serviços de mastologia, que faz mamografia, que faz cirurgia de câncer de mama, 15 mamografias por dia. Essas pessoas, inclusive, não apareciam nas telas dos postos de saúde, como o médico a mulher estava está com um nódulo aqui, vamos fazer a mamografia, vamos mandar para o mastologista. Esses mastologistas não apareciam nessa possibilidade para eles serem atendidos. Então, essa desorganização do sistema, inclusive, é uma das falhas, porque essas pessoas não conseguem o atendimento também. Fora a quantidade insuficiente de profissionais que nós temos para atender toda essa população, profissionais especializados, e, mais uma vez, eles fechando Frotinha no Messejana, fechando Gonzaguinha no Messejana, fechando o setor de pediatria do Gonzaguinha na Barra, fechando o CROA, e lá em Sobral, agora que querem, a Prefeitura de Sobral lá parece que está querendo terminar o contrato com a Santa Casa de Sobral, que funciona há 97 anos, que presta o maior serviço de saúde do nosso estado.
é esse modelo de gestão que está fazendo com que as pessoas sejam prejudicadas. O senhor teria ciência se o Hospital Geral de Fortaleza reabriu a ala pediátrica que tinha lá? Ainda não. Não? Porque, na verdade, há tempos que eles queriam fechar a pediatria. Há tempos. Eu fiz pediatria, inclusive, lá. Também tenho formação em pediatria. E há tempos eles queriam. Usaram a pandemia para fazer isso e até agora não foi reaberto. Satura lá no Hospital Infantil Albert Seib. Na verdade, a pediatria está saturada em toda forma. Tanto pediatria como a questão materno-infantil, né? A questão de emergências obstétricas e que as mulheres ficam perambulando, ficam atrás de lugar para ter filho e na vez morre ela e morre a criança. E às vezes tem o filho dentro do táxi, dentro do Uber, dentro da viatura, no meio da rua. E quando fica vivo. Lembre-se que aumenta o risco de mortalidade materno-infantil, aumenta significativamente. Uma coisa grave, desculpa, Maria, uma pergunta. Foi falando do JF, por que tem pessoas, inclusive ele enviou fotos, por que tem pessoas esperando nos corredores se existe o JF2? Lembre-se, é uma cadeia. O JF e o HGF são hospitais grandes, eles tudo deságua para lá. Os frotinhas, eles foram feitos inicialmente justamente para fazer essas cirurgias traumatológicas, para não ter que ir para o JF. Essas questões, os hospitais regionais, que todos foram feitos, eram para estar fazendo cirurgias, a pessoa que está lá em Juazeiro, em Sobral, nas regiões, não precisariam ter que vir para Fortaleza para fazer. Aí o que acontece? Sobrecarrega o hospital, que é um dos maiores de traumatologia do Brasil. O senhor sabe que tem solução, né? Tem. Teve uma época que o HGF estava ali, ainda está, inclusive, estava com um piscinão, daí o Ciro Gomes assumiu como secretário, disse, eu vou acabar com o piscinão em 48 horas. Em 48 horas ele acabou. Ele pegou o pessoal que estava embaixo, dividiu nos andares de cima, colocando nos corredores de cima, acabou com o piscinão. Se ele for o secretário de saúde do município, ele vai lá, tira o pessoal do corredor que está lá no IJF e divide nos outros corredores. A solução deles sempre foi assim, um paliativo que não resolve nada. João, mas uma coisa me chamou a atenção e é uma preocupação nossa com relação à segurança. Porque assim, meu irmão, que o sistema de saúde do Ceará, eu acho que na maior parte do Brasil, público, está ruim, a gente já sabe. Mas parece que do Ceará ele bate recordes. E a questão de segurança pública também. A questão de segurança pública no Ceará, sério, em 2010 ninguém via Ceará em estatística. Pode olhar, bote aí no Google as estatísticas de insegurança. Hoje nós vemos o Ceará em segundo ou primeiro lugar nas estatísticas negativas com relação à segurança. Agora, não tem segurança num posto de saúde? Não, tem uma câmera. Não tem um segurança. Peraí. Me diga aí você. Nós vemos matérias sobre assaltos, sobre assassinatos. A polícia já foi na minha empresa pedir a gravação das minhas câmeras para elucidar um caso de um crime que aconteceu na minha rua. Mas eu nunca vi em jornal nenhum, em televisão nenhum, uma reportagem falando que foi a câmera do espia que elucidou um assalto, um crime em algum local de Fortaleza. Mas então, não tem segurança, peraí, tenha calma, não tem segurança dentro do posto de saúde. Sim. E quando o cara chega lá, a câmera não estava funcionando, ou não tinha ninguém operando, ou o HD estava cheio, não teve como gravar. Deixa como é que fica? Deixa eu provar. Não, eu estou dizendo que não vi. Eu estou dizendo que não vi. Sabe por que você não viu? Certo. Porque o governo tentou resolver o problema da segurança pública no Ceará, dar sentimento de segurança pública para as pessoas em casa, estimulando algumas emissoras de televisão a tirarem do ar os seus programas policiais. Pode procurar em algumas emissoras de televisão que tinham 3 programas policiais. Um de manhã, parecia medicamento quando você passa, né? Toma manhã, um de tarde e um de noite. Pronto, tinha um programa de manhã, uma tarde e uma noite. Era possológica, Pois é, daí o que acontece? Essa foi a solução que o Ceará Pacífico encontrou de transmitir para você que está em casa um pouco de sentimento de segurança. Tira os comunicados da violência que as pessoas... diminuiu realmente, está bem melhor. Tá não, as pessoas estão morrendo na porta das pessoas. Mas veja bem, existe lógica para isso. Eu já fui para a UPA, eu vou pedir eu não vou poder citar o nome, porque essa pessoa com certeza vai ser ameaçada. Ela é uma diretora de uma UPA, que quando a gente chegou lá, a gente perguntou, cadê os seguranças daqui? Ela falou, tinham seguranças, mas a facção daqui pediu para que eu solicitasse à secretaria a retirada dele. E assim como acontece em todos os postos de saúde. São 120 postos de saúde. Então o traficante pode exigir que tire a câmera também. Você pode exigir que tire o segurança.
Pronto, no Edmar Fujita, eu sempre vou falar coisas recentes, porque isso acontece diariamente. No Edmar Fujita, onde ocorreram 3 mortes, 6 pessoas ficaram feridas e 3 mortes, a facção lá, os traficantes, pediram para eles fecharem o posto depois que aquilo aconteceu. Eles é que decidem o que acontece. Mas eles pediram ou eles mandaram? Eles foram carinhosamente... Eles pediram carinhosamente. Você tire, por gentileza, que se você tirar, a gente vem e tira. Eu entendi. Nós continuamos falando em segurança pública, isso porque a Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Carquinos. Vamos conferir. A Polícia Civil do Estado do Ceará deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Carquinos, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre indícios de fraudes envolvendo a Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré-Hospitalar, COAF, prestadora de serviços médicos e hospitalares, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. O total de 50 policiais civis estão dando cumprimento a 7 mandados de busca e apreensão em residências nas cidades de Fortaleza e Eusébio, em endereços ligados aos alvos da investigação. Logo após a realização de uma auditoria realizada pela própria CESA, foram encontrados indícios do funcionamento de um esquema criminoso de favorecimento financeiro indevido, envolvendo os gestores e profissionais de saúde ligados à COAF, e que prestavam serviços ao atendimento móvel de urgência, o SAMU Ceará. A operação investiga crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Edmar Fernandes, nós gostaríamos de saber a sua posição em relação a essa operação que envolve aí a Secretaria de Saúde do Ceará. Eu vou só, rapidamente, eu poderia falar especificamente, mas é um problema maior que eu já tinha denunciado outras vezes. Isso tem a ver com as organizações sociais, né, de saúde que estão agora à frente das partes da saúde. Em vez do secretário de saúde, quando você elege um prefeito, elege um governador, eles colocam um secretário de saúde. Ele é para gerir a saúde. Em vez disso, eles estão contratando empresas para fazer isso. Com isso, fica difícil você ficar rastreando para onde vai o dinheiro. Já é difícil quando é administração direta, imagina quando você coloca outra empresa. Essa COAP, aqui, essa cooperativa, pseudo-cooperativa, ela é uma dessas que causa esses problemas. Então, existem várias denúncias, inclusive pedindo que ela feche suas portas, porque ela não, por exemplo, tem várias questões trabalhistas, que ela não tem, que já foi determinado que ela deveria ser dissolvida. A gente existem locais, por exemplo, que ela não paga totalmente os impostos, o pagamento da pessoa, para não pagar o imposto devidamente, INSS, essas coisas, e faz repasse com abono para a pessoa. Então, como é que funciona uma OS dessa, para vocês entenderem? Por exemplo, a prefeitura vai pagar R$1 milhão por mês para gerenciar uma UPA. Fixo. Se for médico ou não, enfermeiro ou não, eles vão receber o mesmo dinheiro no final do mês. Por isso que vocês têm notado que, nos últimos tempos, tem diminuído significativamente o número de pessoas que fazem, os profissionais, faltando profissionais dentro dessas UPAs com a superlotação. Então, a denúncia das OS era antiga. A gente tem dito, não dá certo. Cada vez mais o governo do Estado do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza e outras prefeituras têm dado cada vez mais dinheiro para essas OS, principalmente para a COAP, e cada vez mais a saúde está piorando. Gente, o índice de mortalidade materna, ele regrediu, ele está igual ao que a década de 90. Em vez de a gente estar melhorando cada vez mais, diminuindo, a gente está piorando. João Mota, o que falar dessa realidade? Assim, eu tenho algumas reflexões a respeito das OS, e eu vou explicitar o que eu acho, a minha opinião e a minha experiência. O senhor sabe melhor do que ninguém que as ações de governo elas são muito engessadas. Eu acho que nós não deveríamos matar a vaca, nós deveríamos curar o carrapato. O problema das OS é que, primeiro, são as relações promíscuas delas com os gestores. Ponto 1. Isso precisa ser avaliado sempre. Segundo, eu até concordo que o gerenciamento poderia ser feito pela OS, sabe, doutor Edmar? Eu só não concordo essa relação promíscua entre a OS e o administrativo. Agora, que dá mais fluidez a resolver as questões? Dá. Porque o que é que acontece? É feito um projeto, eu conheço assim,
É feito um projeto, eu vou tomar conta da UPA do Janguru Sul. O gestor do município passa para a OS a relação do que gasta. De tudo. Do papel higiênico ao médico, ao enfermeiro, a estrutura que tem. Eu gasto isso aqui, ó. Ele olha e diz, muito bem, pois eu consigo fazer tudo isso aqui por valor X. Agora, o repasse é conforme o que ele gasta. A informação que eu tenho é essa. Não? Ele recebe. E ele fala o quê? Qual a diferença, doutor? Não é. Assim, ó. Assim, um exemplo. Eu botei aqui que eu preciso de 10 médicos para trabalhar. Eu preciso de 10 médicos. Está aqui. O gestor público informou, eu preciso de 10 médicos, 10 enfermeiras e 5 auxiliares. Um exemplo. Está aqui. O salário deles dá isso aqui, dá 20 mil. Eu vou passar para você todo mês para você resolver isso. Muito bem. Não veio esse médico, eu não tenho esse, eles continuam repassando o mesmo valor. E deixa eu explicar. Não tem uma prestação de Deixa eu contas? explicar por que talvez, teoricamente, a OS seria bom. É o que acontece em condomínios. Para quem mora em condomínio, antigamente era só o síndico e ele se virava para ir atrás de um engenheiro, aquele cara da... Pedreiro, todo profissional. O que aconteceu? Chegaram empresas e disseram o seguinte, olha, deixa eu ajudar, eu contrato pessoas mais baratas e tal, mas o síndico fica em cima, controlando os gastos. Em média, quem contrata serviço, quem tem experiência em gerenciamento, sabe que reduz de 10% a 20%. Então, já é uma vantagem para o condomínio isso. Isso é prático, para quem vive. Com a S, a ideia era para ser essa. Só que o que a gente tem notado é o seguinte, por exemplo, lá em Juazeiro do Norte, depois que estendeu para toda a cidade do Ceará, eu acompanhando de perto com a Justiça, a OS entra dizendo mil maravilhas, que ela vai organizar a saúde, aí ela começa, cada mês que passa, a dizer que está precisando fazer um reajuste do contrato, porque aumentou, houve uma inflação, vem com justificativas, e cada vez mais ela pede mais dinheiro da Secretaria de Saúde da Prefeitura. E eles não vão ter dinheiro. A Prefeitura vai dizer, não, eu não tenho dinheiro para isso. Vai chegar um ponto em que eles até desejam a OS, obviamente, de forma assim, escondida, que os próprios funcionários façam uma greve porque já não estão recebendo dinheiro da OS porque não tem dinheiro. Em resumo, o problema não é a OS, o problema é o mau gerenciamento do gestor público em cima da OS. Mas assim, nós já temos décadas já de experiências e já existe estudo mostrando que a relação da administração direta, que era feita antigamente, certo, secretário de saúde, diretores de hospitais, por exemplo, né, e os seus diretores... É mais econômico, é mais benéfico do que você contratar uma empresa. Lembre-se, nós estamos falando do setor público. Quando você vota para um prefeito, você está votando no modelo. Ele diz, eu vou contratar secretário, eu vou seguir esse planejamento aqui. Essas empresas aparecem aleatoriamente. E outro detalhe, todas essas empresas de OS que eu estou falando, se tiver mentira, vocês podem depois me acionar. Todas estão envolvidas com processos judiciais, impedindo, inclusive, a maioria delas era para ser impedidas de participar de licitações. Mas eles conseguem algum tipo de manobra jurídica e eles participam de licitações. Doutor Edmar, nós vamos agora para um rápido intervalo. Você, nosso telespectador, continue aí, porque não para de chegar denúncias relacionadas tanto à segurança como à saúde pública do nosso estado e da nossa capital. Então, fique aí que nós já voltamos. Estamos de volta com o seu Da Hora de hoje. A sua participação é importante. Nós continuamos aqui recebendo a sua participação pelo nosso WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela. Por favor, fale conosco, faça sua pergunta para o doutor, para o João Mota, para todos aqui da bancada, porque aqui a sua informação e a sua participação é da hora. Nós queremos continuar falando sobre a Operação Carquinos, é um nome até parecido com um amigo meu, que é Tarquino o nome dele, mas é Carquinos, uma operação que investiga desvio de verbas da saúde pública, de operadores de saúde pública. 7 mandados de prisão foram expedidos pela Polícia Civil, estão sendo executados, estão em execução os mandados judiciais, mandados de prisão preventiva de pessoas envolvidas, mas isso é de gestões anteriores, isso já é um caso antigo, já vem sendo investigado pelas polícias do estado do Ceará e, inclusive, o Sindicato dos Médicos, que o doutor pode muito bem precisar para nós aqui, já denunciou isso, já foi ao Ministério Público, já foi ameaçado de morte, não foi, doutor? Fez um BO, doutor? Pra quê, mano? Já perdeu o seu tempo, doutor? A gente tudo isso aí é documentado, isso aí. Tava com tempo, era? Era. Ele foi lá e fez um BO.
Houve a denúncia? Houve a denúncia? Foi que houve, então, doutor? Foi que aconteceu depois da denúncia? Existem vídeos de um dos profissionais lá, do Newton, ele fazendo uma que são dos diretores principais lá, praticamente é o porta-voz dessa Coap. Ele faz vídeos querendo desmerecer a minha imagem, fica vídeo querendo desmerecer os sindicatos médicos, porque a gente denuncia o que acontece dentro da Coap. Lembrando que a Coap, assim, tem vários... Lá não é a gente chama cooperativa, todo mundo pensa que cooperativa é só de uma categoria. Não, é misto. E para começar, isso aí já é meio falho, né? Então, eles, ao longo do tempo, por exemplo, quando foi agora recente, não sei se vocês acompanharam, eles foram contratados aqui pela Prefeitura de Fortaleza e já entraram reduzindo 40% do valor que eles pagavam, eram pagos aos protagonistas lá de algum dos hospitais aqui em Fortaleza, que gerou um caos enorme, pessoas que se dedicavam, que viveram a pandemia, que perderam seus amigos, já chegaram, quando ela chegou, já chegou reduzindo esses valores. E a gente avisou, não contrata essa empresa, porque ela é envolvida com falcatruas, com crimes, e qualquer hora pode estar sendo... a polícia pode estar batendo nas portas e vai ficar feio para você, prefeitura. Então, aí foi o que aconteceu. Doutor, me permita, o senhor está falando aí da Prefeitura de Fortaleza, mas a investigação contempla também a Prefeitura do Eusébio, sim, não é isso? E são vários que eles estão, inclusive, no governo do Estado do Ceará, que eles passaram mais de 10 anos gerenciando o SAMU. Toda aquela crise que vocês acompanharam do SAMU, falta de ambulância, as ambulâncias eram verdadeiras carcaças. Né? Você ia para atender uma pessoa, não tinha como entubar, não tinha oxigênio. E isso era do gerenciamento que eles já estavam à frente. E outra pergunta, doutor, quanto à questão não só da denúncia, mas de todo esse contexto dessa história, as ameaças que vocês sofreram, você lá como presidente, na época do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, tem inquérito, está correndo na justiça, como é que está isso aí? Porque assim, isso aí são coisas comuns que acontece com a gente. Para vocês terem ideia... Você é ameaçado de morte? É comum para vocês? Vale, para mim já. Por exemplo, em 2019, quando a gente denunciou, a gente ficou impedindo para que no Azul, na época, naquela onda de violência que teve, a gente entrou com recurso para que nos quartéis mandassem policiais, a gente pediu que o secretário de Segurança do Estado reforçasse a segurança nos lugares, e os nossos requerimentos, uma vez, um dos policiais lá encontraram com os bandidos que eles prenderam o nosso papel com eles. Então, eles veio falar para mim, fecha as portas de vocês, os criminosos estão sabendo que vocês estão sendo enérgicos, pedindo segurança contra eles. Tá? Então, assim, isso é o comum. Doutor, você mencionou aqui no bloco anterior a respeito do Gonzaguinha de Messejana, e eu vi que o doutor estava lá com o Sindicato dos Médicos, então, assim, explicando para a população, na verdade, o que está acontecendo lá no Gonzaguinha. Eu vi que o lema era reforma sim, parar não é mesmo? Então, vocês queriam que a reforma fosse por sessão, é isso? E a prefeitura veio querendo fechar. O senhor pode explicar para a população exatamente o que tem acontecido lá? Eu vou falar de um jeito para depois dizer que é só de um lado. É assim, gente. O Gonzaguinha ele funciona há 35 anos. Ele é um hospital novo. E a prefeitura está alegando que ele já está acabado, está para cair em cima da cabeça das pessoas e quer demolir para fazer o novo. Lembrando que há 2 anos ele já fez uma casa gestante que nem abriu, a casa do parto normal. Eles aumentaram o número de leitos para crianças e para grávidas. Eles reformaram lá o estacionamento e eles querem demolir tudo isso para fazer o novo, alegando que uma reforma custa mais caro do que fazer o novo. Com isso, vão ser mulheres que são atendidas devido à violência sexual. Lá é o segundo maior atendimento de AIDS do Estado do Ceará. O primeiro é São José, e lá são pelo menos 1.600 pessoas HIV positivas que são atendidas lá. Mulheres que fazem pré-natal de alto risco, que têm AIDS, só são atendidas lá. Fora que lá, como eu falei, é um dos maiores centros que fazem exames de mamografia do câncer de mama, cardiologia, hematologia, todo esse serviço. Sem contar que é uma emergência, né, obstétrica, onde as mulheres fazem esse parto, inclusive partos de alto risco. Eles vão ser perdidos. O que está por trás disso? Eles reformaram o José Walter, mas não fizeram concurso. E assim como não fizeram concurso para o Hospital da Mulher. Então, lá, como tá faltando funcionários, e eles querem fazer a inauguração agora, porque vai chegar a época política, e só pode até dia 2 de julho fazer essas inaugurações, eles querem transferir esses funcionários para lá. Então,
quebra o hospital, acaba com esse hospital, manda os funcionários lá para o Zé Walter e para outros lugares que estão faltando profissionais que eles não fazem concurso. Cobrindo um santo para descobrir o outro, como diz a história. Exatamente. Mas eu vou perguntar uma coisa, doutor. Eu sou um cara da conta. Logo no começo, o senhor falou aí sobre exame preventivo. 15 exames 15 mamografias por dia. 15 mamografias por dia. 450 por mês, concorda? Sim, tá certa a conta? Sim. 450 pessoas deixarão de fazer um exame de mamografia. Isso pode gerar, no futuro, uma quantidade muito grande de pessoas com câncer de mama já em estado avançado, porque foi tirado o seu direito de fazer um exame, uma mamografia, que tem no hospital. O hospital pode estar velho, pode, 35 anos para um prédio, pode já ter seus problemas para funcionamento. Mas não poderia separar uma ala, reformar essa ala, depois a outra, porque assim, não é só demolir. Demolir para construir um novo é legal, é massa. Mas eu tenho mas e preservar o atendimento do povo não é melhor, não? Não, mas daí eu tenho dúvida disso. Teve uma reunião, o senhor estava na reunião. Várias reuniões. Daí, assim, eles não apresentaram nenhum projeto de logística, assim, porque o Aécio muito bem fez aqui um cálculo, 450 pessoas por mês. Só da mamografia. Só da mamografia. Eu não consigo acreditar, que a Prefeitura de Fortaleza vai fechar um hospital que atende, vamos dizer aí, 10 mil pessoas por mês, vamos chutar um número. Eu tenho 10 mil pessoas que eu atendo aqui. Eu tenho um sistema de saúde pública no município, já saturado em todos os hospitais. Você vai no Frotinha da Parangaba, é um desgosto. Você vai no Gonzaguinha lá da Barra do Ceará, é outro desgosto. Daí eu tenho um que eu atendo 10 mil pessoas, bem ou mal, mas eu estou atendendo, daí eu fecho ele. Não apresentaram nenhum plano de readaptação desse pessoal, não, nada. Mais uma vez, eu vou falar bem claro aqui. Pode me corrigir, pode dizer que eu estou mentindo, pode até entrar contra o processo para mim, se o que eu falar aqui é mentira. Mas eles não têm, inclusive, em reunião gravada na Câmara Municipal de Fortaleza, ia ser uma tentativa de audiência pública que foi colocada. A secretária de Saúde lá, na época, pediu para que não houvesse isso, para remarcar para outro dia, mas devido à pressão das entidades que estavam participando, de categorias, da própria população, de Messejana, inclusive, que está muito ativa, deveria ser toda a Fortaleza, mas de Messejana está muito ativa, foram 3 representantes da Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde principal não foi, a adjunta não foi, aí foram 2 engenheiros que seriam responsáveis pelo lado técnico. Sim. E a responsável direta da Secretaria de Saúde. O que eles disseram que não, foi bem claro, eles não tinham planejamento. A maquete que foi colocada em um hospital foi do José Walter. Não foi nem do Gonzaguinha de Messejana, para vocês terem ideia do nível de qualidade. Não é da estrutura, não. Estou falando assim. Nenhum planejamento. Eu atendo pessoas aqui. Eu vou fechar isso aqui. Eu respondo a pergunta para você. Pronto, o presidente dessa emissora disse assim, pessoal, eu vou ajeitar o estúdio. Mas não pode deixar de apresentar o da hora. Eu respondo. E nós vamos para onde, presidente? Nós vamos ali para o estúdio B. Ou nós vamos sair daqui e vamos gravar em tal canto. Eu respondo a pergunta para você. Isso só complementar, só para mostrar a gravidade. E vamos falar da AIDS. São 1.600 pessoas que têm AIDS, que a maioria dessas pessoas são pobres, elas não conseguem, inclusive, se inserir no mercado de trabalho, elas não têm condições para ficar pagando Uber, para ficar pegando ônibus, eles não têm dinheiro para pegar ônibus. Tem gente que talvez não vive essa realidade, eles não conseguem ir, e eles vão perder o acompanhamento de uma doença que, algumas vezes, é muito difícil de seguir. Só da AIDS. A neurologia, lá tem neurologia no Gonzaguinha de Messejana, que aquela criança do autismo, que não é pediatra, por exemplo, lá pode ser atendido. Eles vão fechar essa unidade. Pois é, me permita vou responder. Não, me respeita ali. 981010984. Eu não estou dando esse número, não é para você que está em casa não, que já sente a dor diária. Eu estou passando esse número, é para a assessoria de comunicação da prefeitura. O que o doutor Edmar está dizendo aqui é um caso de polícia, pessoal. São pessoas hipossuficientes que estão com doenças graves que vão perder o seu atendimento. E o doutor Edmar, que participou de todas as reuniões, está dizendo que a Prefeitura de Fortaleza não apresentou um plano de logística de para onde essas pessoas vão. Simplesmente vai fechar, derrubar o hospital e Zé Fini. Acabou. Agora vou responder a sua pergunta. Como foi que foi feito o planejamento e como foi que foi decidido? Você sabe o que é Bozó? Foi no Bozó. Jogou. Que vamos derrubar. Derruba ou não derruba? Mas ninguém quis temerário. Perguntar, por exemplo,
ligar para o doutor Sérgio Joaçaba, meu amigo, diretor do Instituto do Câncer do Ceará, do Hospital Haroldo Joaçaba, lá de Porangabuçu. Doutor, se 20% dessas mulheres que não fizerem o exame que constata o exame da mama e elas desenvolverem o câncer, o senhor consegue receber 80 pessoas aí no seu hospital? Eu vou dizer o que ele vai responder. Não tem estrutura para receber de última hora, porque não só no Instituto do Câncer do Ceará, eu digo que eu conheço, como o JF, como o HGF, já estão lotados. E o que você mais vê é a ambulância de toda a região do Ceará, de todo lugar do Ceará, chegando nesses hospitais. Aí você joga o bozó, desmancha um hospital e deixa a população a ver navio e passa a responsabilidade, porque quando chega lá que não é atendido, tem gente que se revolta, quer agredir porteiro, quer agredir enfermeiro, quer agredir médico, quer jogar bomba no hospital, fazer alguma coisa, porque você está em desespero querendo ser atendido. Eu não sei se a responsabilidade vai para ele. Deixa eu só complicar com mais dados. Se você fechar um posto de saúde um dia da semana, segunda-feira não funcionou, tinha exames marcados, consultas marcadas, quanto tempo geralmente a gente demora para que todo esse pessoal que não foi atendido, para eles serem atendidos? Geralmente vai precisar pelo menos de 1 a 2 semanas, para ser logo claro, tá certo? Não é um dia. Fechou segunda-feira, terça-feira eu consigo fazer tudo que segunda-feira. Não é, vai ter que ser dividido porque continuam as outras consultas. Nós passamos 2 anos de pandemia, e muitos serviços foram fechados, que eu acho irresponsavelmente, inclusive para essa questão de acompanhamento de câncer de útero, de câncer de mama, que é o que mais mata a mulher, inclusive. Então, nós vamos precisar 10 anos. Só que 10 anos, as mulheres que têm câncer não vão ter. Eu preciso, imediatamente, tudo que eu tivesse de funcionamento, trabalhando 24 horas, para eu tentar prever, pelo menos para tentar ajudar as pessoas no diagnóstico precoce. Eu não vou falar de uma coisa tão grave. Eu não vou falar de uma coisa tão grave como câncer, não. Vou falar de uma coisa que aconteceu hoje comigo. Tem um amigo meu que há 2 anos atrás foi num oftalmologista, ele solicitou para ele uma cirurgia de catarata. Ele está cego, ele não vê mais nada, está cego. Ontem, no caso, saiu, venha para o hospital para fazer a cirurgia. Ele foi. Quando chegou lá, o médico disse, muito bem, está aqui, senhor fulano tal, os exames pré-operatórios. Ele está aqui. Raio-X, hemograma completo, raio-x do tórax, salvo engano. Mas é 2 anos atrás, isso aqui não vale mais não. João. Sim, doutor, mas eu... Vai passar mais 2 anos esperando. Mas doutor, eu fiz na época que o senhor me solicitaram. Ah, mas o senhor vai ter que fazer de novo. Em resumo, ele voltou para a fila de espera. João, tem um caso aqui parecidíssimo desse que você acabou de falar. É uma denúncia da Rosmida de Amorim Batista, do Papicu. Ela está dizendo, é com muita indignação que vim aqui. Saiu agora, mais uma vez, do posto médico da cidade 2000 pelo 8 meses, gente. 8 tentando meses. marcar um retorno com o endocrinologista. Aí ela mostrou aqui as imagens dos exames dela e falou exatamente isso. Tudo vencido. Quando ela conseguir, se ela não conseguiu nem marcar, né? E o bom, pode olhar que os exames dela, com certeza, ela fez particular. Porque se ela foi fazer no sistema público, ela não conseguiu. E essa ela vai no sistema público, o médico solicita, ela corre, faz uma vaquinha em casa, vende alguma coisa, faz um exame, fica com ele na mão. Passa 2 anos, quando ela chega lá, não vale mais não. E não vale mesmo não. E essa realidade da fila de espera é algo que a gente recebe aqui diariamente. E, doutor, você como médico pode falar como essa fila de espera, esse tempo aí, pode tanto aumentar uma doença, a pessoa pode chegar ali em um posto no hospital com uma doença que seria rapidamente tratada e desenvolver algo muito maior que pode levar até a óbito, como também a fila de espera para quem já está mal pode ser algo decisivo, né? Tem pessoas que não têm como esperar. Então, essa realidade é muito presente, não é mesmo? Deixa eu só tentar mudar um pouco aqui, que a gente está algumas vezes só denunciando, algumas vezes pode ficar até cansativo e alguém pode dizer que é muito fácil denunciar se é oposição à gestão. Vamos tentar resolver. Vou dar um exemplo para vocês que o problema da saúde não é dinheiro. Os prefeitos, os governadores querem só ficar que manda dinheiro, mas eles só sabem gastar erradamente, como foi ali o hospital ali que fizeram no Presidente Vargas, que, em média, um hospital de campanha, em qualquer lugar do Brasil, inclusive em Goiás, a prova de 200 leitos temporários, custou 10 milhões. Aqui custou 110, 120 milhões de reais. Então, eles pedem dinheiro para desviar. Vou dar um exemplo como é que resolve.
O sistema Lean, que foi indicado pelo Ministério da Saúde, para qualquer governo de Estado, qualquer secretário de saúde que quisesse implantar, para ele melhorar o fluxo dos pacientes que entram, para ele não ficar muito tempo dentro do hospital. Aqui no HGF, por exemplo, em média, estava demorando 22 dias um paciente internado. Um paciente internado, em média, são vários tipos de cirurgias, mas em média, o ideal é que ele ficasse de 5 até no máximo 7 dias. Eles ficam 22 dias. Lá são 500 leitos o HGF. Se eu trabalhar bem e fizer que, ao melhorar esse fluxo, as pessoas conseguissem fazer cirurgias mais rapidamente, por dia, eu ia aumentar, se eu diminuísse um dia, em média, de internamento dessas pessoas, em vez de ficar 22 dias, se elas ficassem 21 dias, ficasse 20 dias, eu aumentava 500 leitos virtuais a mais. Então, não é fazer até mais hospital, não. É fazer com que ele funcione. Uma pessoa chega com um braço quebrado, que é coisa bem evidente. É botar uma placa, um parafuso, tal, não sei o que, e resolver, que ele sai no máximo 5 a 7 dias, ele fica 2 meses no hospital. E ele fica tendo 2 meses. Ele não trata mais trauma, ele trata uma sequela. Exato, ele vai tratar sequela e ele vai ficar todo tempo tomando antibiótico, e ele fica tendo infecção hospitalar. Algumas vezes ele não consegue nem fazer a cirurgia, porque ele está com infecção hospitalar e não vai poder fazer a cirurgia. Então, e sem contar esse caso aí da oftalmologia, se tivesse feito no começo a cirurgia, essa pessoa ia ser produtiva. Ela ia gerar dinheiro, inclusive, para o Estado. Só que ela vai ficar dependente do Estado, porque ela vai ficar cega. Ela não vai conseguir trabalhar. Aí entra com um pedido, aí vai ficar tendo que receber dinheiro para o INSS. Agora, se uma pessoa atropelar um pedestre num carro, numa faixa de pedestre, ele atropelar, é um crime, né? Depende. Agora, diga uma coisa. Se um médico está trazendo esse tipo de informação, que é uma realidade. Não seria o caso, João Mota, de se acionar judicialmente o Estado, porque o valor que foi gasto lá naquele hospital do Presidente Vargas, que eu nem sei se atendeu alguém lá, se houve algum atendimento naquele lugar, alguma internação, alguma intubação. Foram muitas denúncias envolvendo, inclusive, não só o Presidente Vargas, mas todos os hospitais do Estado do Ceará. Isso, para mim, é um caso de polícia, um caso de... O governo Bolsonaro mandou para o Ceará 2 bilhões 250 milhões de reais para ajudar no tratamento da Covid. A grande verdade é que se nós vivêssemos em um país sério, onde as instituições públicas funcionassem, onde os órgãos de fiscalização externo do Poder Executivo funcionassem, estava todo mundo na cadeia. O diabo é que não funciona. Funciona assim, o cabo que está em casa, e aí eu não estou defendendo quem sai para furtar um celular, quem sai para... Não estou defendendo isso, não. Mas o pobre que rouba vai para a cadeia. E tem que ir mesmo, está roubando, tem que ir para a cadeia. Não tem esse negócio. Eu sou assim, não existe pecadinho, não existe pecadão. Não existe um buraquinho nem buracão. É um buraco e é um pecado. É um roubo. A questão é que nós só punimos os pobres. Os ricos, a cada dia ficam mais ricos e a cada dia vão pleitear ainda mais estar no poder para ficar mais rico ainda. Nós já estamos chegando aqui ao fim de mais uma edição do Da Hora. Eu gostaria de pedir as suas considerações finais, doutor Edmar Fernandes. Mas eu agradeço a oportunidade de falar uma coisa que está acontecendo no dia a dia das pessoas para ver se a gente consegue fazer um levante da nossa população, tanto de políticos que tiver de bem, que possam ajudar também, como a população precisa agir também. Eu acho que o pessoal está esperando muito. Eles estão fechando o hospital e o pessoal está em casa vendo, vão fechar, né, o hospital. É a pessoa que precisa daquele hospital. A nossa população precisa também tomar rédeas da responsabilidade do que está acontecendo. Porque a pessoa, doutor Edmar, está em casa preocupado com o que vai almoçar hoje. O cara acordou, o hospital Frotinho, Gonzaguinha vai fechar. Vixe Maria, e eu não sei o que é que eu vou comprar para o meu menino comer. Daí ele não consegue levantar e dizer assim, vixe Maria, eu vou para lá brigar. Não, ele está preocupado aqui, o que é que ele vai almoçar hoje? O que é que ele vai jantar? O cara que chegou e cortou a luz dele, como é que eu religo? Como é que eu compro meu gás? Doutor, seja muito bem-vindo à nossa bancada. João Mota, suas considerações finais. Como eu sei que o tempo está corrido, vou no de sempre. Meu nome é João Mota. Nayara. Quero agradecer a participação de cada telespectador. Hoje teve muitas participações, infelizmente não podemos falar de todas, mas o doutor Edmar em breve poderá vir aqui novamente e vai responder as perguntas de vocês. Até amanhã. Aécio. Gente, obrigado pela audiência. Amanhã nós estamos de volta. Isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã.